Olá, amados. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde. Amém. Hoje é o terceiro e último dia da nossa campanha, o clamor de Esther. Nós vamos aprender hoje a denunciar os planos do inimigo. Amém? Texto básico, capítulo 7 do livro de Esther, capítulo 7, versos 1 ao 10. Mas eu vou ler apenas 2 ou 3 capítulos, no máximo 4. Amém? E veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. E no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição? A rainha Esther: E te dará o que desejas. O que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me pela minha petição, a minha vida pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para destruírem, para nos destruírem, corrigindo aqui, e matarem, e aniquilarem de vez. E se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à a rainha Esther: Quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E respondeu Esther: O adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou no banquete de vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? E tendo o rei dito essas palavras, cobrir o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai nela. Amados, na verdade, os planos do inimigo foram, em primeiro lugar, denunciados por Esther e o seu povo diante do rei, dos reis. Oh, aleluias! Essa palavra, ela muito mexe comigo, porque quantas são as vezes que nós sofremos frustrações na nossa vida, não é verdade? Quantas são as vezes que nós sofremos situações em nossas vidas que a gente não sabe como e nem para onde ir. Mas Deus é fiel em tudo que Ele faz, glória a Deus por isso, né? Quando Esther aqui denunciou a irmã, né? Eu creio que foi uma forma já de Deus dar um basta naquela situação. E depois que Estela desmascarou o inimigo diante do rei, né? O do rei da terra, porque aqui era uma guerra espiritual que gerou uma guerra material. Quando a guerra ela é material, ela é muito forte, porque no espiritual ela é muito além. Então, Estela desmascarou o inimigo da terra, e essa prática de fazer sabido diante do rei os planos do inimigo, de pedir dele a libertação, a vitória, é constante em toda a Bíblia, se você for ler, entre os servos vitoriosos do Senhor. Porque bem sucede o sucessor. A vitória vem de um só Deus, o Deus dos exércitos.
Quando Esther falou, este mal, né? Este mal Amã, lá no 7,6. Sabe o que eu entendi aqui? Que o plano cruel contra os judeus foi revelado. Amã foi desmascarado. Ele restou ali a ele, né? A vergonha. Porque a forca que ele havia preparado para Mardoqueu mostra aquilo que Amã plantou, ele colheu. Então a essência da natureza de Deus é justiça. Por isso que os seus decretos e fundamentos, né, ele retribui a cada um das suas obras, né? Porque Deus conhece. Lá em Provérbios 24:12 fala que tudo contribui, né? Então, se a gente entender, só Deus conhece perfeitamente os pensamentos, as motivações que existem por trás, amados, de cada atitude. E dessa forma, se você se encontra em uma situação de humilhação, injustiça ou até calúnia, recorra ao tribunal de Deus, porque é Deus que faz justiça, independentemente de quem seja, Deus não falha, como nos relata em 1 Pedro, capítulo 1, né? Aliás, 1 Pedro, capítulo 1, versos 17. Então, quando nós denunciamos os planos do inimigo, diante das ameaças, nós buscamos o quê? Muitas vezes, a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Mas não é o momento. Deus nos ensina. Em Romanos 12, não vos vingueis vós mesmos, amados, mas andai em lugar. Não dai lugar, amados, à ira. Está escrito, Deus aqui é Deus de justiça, amados. Filipenses 4:5, não andeis ansiosos por coisa alguma, tudo, porém, seja conhecido diante de Deus em vossas petições, em vossas orações. Quando nós estamos em guerra espiritual, nós queremos o quê? Viver a nossa vitória. Vitória em Jesus sobre os planos os quais o inimigo ele tem declarado sobre as nossas vidas. Então, quando nós estamos em guerra, não é hora de tomar cafezinho, não. É hora de nós o quê? De nós nos abster. É hora de buscar o Senhor. É hora de se consagrar ao Senhor. É hora de recorrer aos pés do Senhor. Porque quem envia socorro é Ele. O inimigo ele cria 1000 situações para que você não tenha uma vida de oração. Porque ele sabe da sua comunhão com Deus, né? Ele sabe e ele quer o quê? Ele quer tentar derrotar isso. Ele quer o quê? Ele quer que você não tenha uma comunhão com Deus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que denunciar diante do altar de Deus os planos do inimigo. Tudo que tenta te destruir. Quem vai ser derrotado é o inimigo. Porque, o que o inimigo quer? Por que o inimigo quer te destruir? Porque ele quer que nós interiorizemos nossos problemas. Ele quer que nós tomemos para nós as lutas e tememos em resolver com as nossas próprias forças, né? E o inimigo ele tenta impedir-nos de lançar sobre Deus a nossa ansiedade através da oração. Porque assim o nosso coração ele fica o quê? Carregado com ansiedade. Ele vai até o espaço para plantar espírito de medo, dúvida, incredulidade, rejeição, abandono, né? Então, o que acontece com tudo isso? Confrontos, né? Cria-se confrontos. Quando é implantado sementes de fofoca, de abandono, de dúvida, de incredulidade, tudo isso, aí criam-se o inimigo, ele já venceu. Porque ali vai nascer algo. Você sabe que Deus, ele é muito lindo. Ele sabe do nosso interior. Nós não temos temores e nem pudores com o inimigo. Nós temos que denunciar ele sim. Em Números 33:55 fala, porém, se não desposardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes de ficar vos hão com espinhos e vos os olhos com agulhões, as vossas ilhargas
e vos perturbarão a terra que habitais. Esté, em nada ela se intimidou diante daquele perverso Amã. O homem que tentou destruir, né? O homem que constituído pelo inimigo, que havia anos ali, né? Constituído pelo inimigo para dizimar o povo de Deus, amados. Antes, Estela se encheu do poder de Deus, né? Ela entrou em consagração, porque havia o que? Ela havia jejuado, ela havia orado, havia ali uma missão de denunciar o inimigo. Hoje também é dia de você denunciar diante do altar de Deus os teus inimigos. Não abrir mão da destruição que o inimigo está tentando fazer. Amados, não abra mão. Não abra procedentes ao inimigo. Entre em jejum e oração. Assuma uma postura firme diante do inimigo. Não leve as coisas diante daqueles que não pode resolver, mas leve as coisas diante de Deus. Em Salmos 1 fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o ímpio, mas se detém no caminho e não se detém, corrigindo aqui, na mesa dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Mantém a sua posição até que se faça justiça. Salmo 59, versos 9 ao 10. Em ti, ó força minha, esperei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá o meu encontro e a sua benignidade. Tiago 5,16. Muito pode em sua eficácia e súplica do justo. Quando nós denunciamos os planos do inimigo, nós recebemos justiça, a vingança de Deus e a força, né, de Deus é nos dada. Nós somos fortalecidos, nós somos libertos de toda sentença, nós somos agraciados pelos livramentos de Deus, nós temos paz e alegria do Espírito para nós desfrutarmos, nós festejarmos, porque nós somos honrados, porque nós recebemos a herança. A palavra do Senhor diz, né? Quantas vezes, por nós não entendermos, lá no 7:9 fala, enforcai nela. Amados, o nosso Deus, ele fez acontecer uma reviravolta. Amã saiu do banquete direto para a forca. Ele pereceu junto com toda a sua arrogância, toda a sua vaidade, toda semelhança. Sabe, ele competia. Você sabe que o diabo, ele é imitador, né, de Deus. É engraçado isso, porque eu já fui de outras religiões, né? É engraçado que outras religiões que não fazem parte da palavra tentam imitar a Deus. Mas Deus, ele nos mostra o que vem dele e o que não vem. Deus está falando para mim e para você. É o momento de você buscar. Se você está vivendo um momento de guerra, comece a pegar no seu ventre agora. E comece a falar com Deus. Que tudo que foi gerado na tua vida até hoje, que seja bênção do Senhor. O rei deu a Esther, amado, o rei deu a Esther a casa de Amã. De acordo com a lei persa, todo o patrimônio de um traidor do reino deveria ser o quê? Confiscado. Amã, ele perdeu o anel de selar sua riqueza, da sua família e a própria vida. E com isso, mais uma vez, a intervenção divina é vista. Deus providenciou justiça. Porque o rei Assuero, ele decide o quê? Presentear a rainha com todos os bens que pertenciam ao seu ex-primeiro-ministro. E ela, por sua vez, entregou o quê? A Mardoqueu. Para que a Mardoqueu administrasse, né? Então, a forma maldosa, ela não precisa permanecer. Elas foram destruídas por si mesmo. Porque Deus, ele viu o coração do povo. O povo estava sofrendo. Então, o rei deu o anel para Mardoqueu.
E a autoridade que havia dado para Amã foi para Mardoqueu. A fidelidade dos judeus, daquele judeu, estava o quê? Apoiada na sua fé, na sua obediência, né? Você vê que esses trechos todos dessa campanha eu falei sobre obediência. Deus está falando sobre obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus por isso, né? Deus nos ensina e Deus nos faz ver a grandeza dele, o que ele tem para nós, amados. Amados, a honra de Mardoqueu veio pelas mãos do seu próprio inimigo. Exatamente quando tinha finalizado a forca para o judeu, Amã se viu forçado a ver ele o que em trajes reais, lá em capítulo 6. Deus está hoje trazendo vitória para a nossa vida, porque aquele que planejou a forca para você, ele vai ser enforcado. Ah, mas não chega esse dia, vai acontecer, porque Deus é fiel e ele conhece o nosso coração. Finalizando mais uma campanha, quero deixar aqui no coração de cada um de vocês essa palavra, que o Senhor possa brotar essa semente de honra para cada um, que o Senhor Jesus possa estar na vida de cada um de vocês, e eu creio na vitória de cada um. Amém? Em seguida, eu vou estar mais tarde, enviando aqui a nossa oração. Que Deus possa te honrar, que Deus possa participar da tua celebração. Convide o Senhor para estar na sua casa hoje. Convide o Senhor para estar nos... Sabe qual é a maior casa que o Senhor quer habitar? Não é na sua casa terrena, é no seu coração, é dentro de você. O Espírito Santo quer fazer morada dentro de você. Convide ele nessa manhã para entrar no seu coração, para participar, amém? Dessa celebração, amém? De vitória. Amados, Deus não nos deixa ser enganados. Deus é fiel em tudo. Eu passei um feriado assim maravilhoso, do lado dos meus filhos, do lado de quem eu amo, e Deus me surpreendeu muito, com muita alegria. Deus é fiel em tudo que ele faz, amados. Deus é fiel em tudo que ele é, porque ele é Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa falar com você através dessa palavra, que você possa refletir hoje e que você possa aprender a denunciar quem é o teu inimigo. Amém? A palavra do Senhor diz que a nossa maior guerra, ela não é só material, né? No reino material. Eu digo material porque são pessoas usadas pelo inimigo, mas ela é espiritual, né? Não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Então você tem que aprender uma coisa: quando há perseguição é porque há um chamado, e você precisa reconhecer o seu chamado para que o Senhor possa te honrar. Amém? Se a honra não chegou ainda, é porque você está na escola de aprendizagem do Senhor. Então comece a orar, comece a falar mais com Deus, crie intimidade com Ele, para que Ele possa te capacitar para o novo. Amém? Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus.